Yeah, nice, Neffy, you are here. I saw your message, but I'm really do something here. Valeu, valeu, bro. Boa, galera, vamos chegando. Avisa as pessoas. Marcelo Dias, Armada Perfeita. É isso aí, eu criei um método junto com esse monstro aí que me ensinou tudo, né? Terriva me ensinou um monte de coisa, eu empacotei e criei esse canal para compartilhar, tá? Um monte de informação sobre VAA e é isso. Depois dei uma passadinha lá no fim no link da bio e vamos forçar o YouTube, alright? Muito legal, vamos chegando e salve, o áudio tá bom? A música tá legal? Boa, galera, vamos chegando. Bom, vou começar também falando de um simpósio que vai ter, importantíssimo, em Niterói. Agora, dia 29 e 30, vai ser online, das 5 às 8. Então, vamos participar, observar. Acho que todo mundo que rema tem que ver esse simpósio. Ela já está aqui na sala. A Luísa, vou jogar ela para dentro aqui rapidinho. Então é isso. Vamos chamando os amigos, não esqueçam do simpósio que vai ter dia 29 e 30 de junho, super importante em Niterói, que vai falar sobre assuntos extremamente importantes para o VAA, o Brasil crescendo assim muito e precisa da força de todo mundo, da consciência da galera, dos mais velhos principalmente, e desse entendimento, desse momento, né, do Brasil da canoa. Então é isso, tá? 18, mais um pouquinho aqui, vamos chamar ela vai falar, bom, Luísa Perim, né, espetáculo, né, o trabalho que ela faz pro VAA no Brasil e vai além só dos trabalhos, são muita transformação que acontece na vida dela e na das outras pessoas. E então ela vai compartilhar tudo isso com a gente aqui, eu não vou ficar falando nada, eu vou jogar ela pra dentro da sala. É isso. Ué, vocês não mandaram pra geral? Então manda, senão eu não chamo ela pra entrar aqui. Ela também vai falar de uns projetos sociais e vai falar do Itaipu Surf Roi, que é um clube muito legal. A Bárbara aqui acabou de entrar, olha que legal. Muito legal, sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu botar ela aqui pra dentro da sala e já vamos começar a falar com ela de verdade aqui, ó. Ficou falando aqui, né? Bora pra... Vamos ver se funciona esse negócio aqui. Deve funcionar, né? Toda vez funciona. Oi, Luísa! Olá, Marcelo! Beleza? Muito bom, que bom. Você tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Como é que tá aí o meu áudio? Tá excelente, né? Tá muito bom. Bom, seja bem-vinda, né? Uma honra ter você por aqui. Sabe que eu tenho admiração master por vocês, por você, pelo trabalho que você faz aí pro VAA e muito mais coisas que você vai detalhar pra gente hoje. Obrigado pelo seu tempo. Manda A honra é toda minha, Marcelo. Obrigada. Eu adorei esse convite, fiquei super feliz, porque eu estou adorando o seu trabalho no VAA para sempre. Tá muito bacana. Os debates estão cada vez mais interessantes, então fazer parte disso para mim é uma honra. Obrigado, Luiz. A gente já bate papo há um tempinho, né? Inclusive, gostei do seu stories que você fez. A gente realmente tem uma troca de ideias muito bacana. E acho que te trazer hoje aqui para um bate-papo é riquíssimo para esse pessoal todo que está acompanhando o canal e todos os remadores em si. O seu livro, né? Já li, você vai lendo, né? Porque ele acaba. Eu até te mandei uma mensagem, né? Acabou, pelo amor de Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer, né? Queria continuar nas histórias, né? E, queria que você falasse então um pouquinho, já vamos começar, porque você tem muita coisa para falar. E a gente normalmente faz em 1 hora, mas se a conversa estiver boa, você pode esticar, porque você tem muita coisa para compartilhar com a gente, além dos projetos sociais que eu quero saber, e acho que muita gente precisa saber disso, e sobre a Itaipu Surf Roi. Então, manda ver, Luísa, fala um pouquinho aí, pode se apresentar, né? Não sei, todo mundo já te conhece, né? Não sei como que é isso. Obrigada, Marcelo. Boa noite para a galera que está aí online. Bom, eu gosto de me apresentar fora as formalidades de que
do nosso papel formal na sociedade, né? Eu sou remadora há 16 anos, sou apaixonada pelo universo da canoa, sou bióloga marinha, sou presidente da Associação de Canoa aqui de Niterói, mas os títulos não são nem um pouco mais importantes do que eu considero que é o que me define mesmo, na minha essência. Eu sou uma pessoa muito grata pela vida, muito grata pela oportunidade de ter conhecido a canoa na minha vida, dessa aproximação que aumentou a minha aproximação, a minha relação com o mar. E o Itaipu Surf Roy, então, é fruto disso, é fruto dessa vontade, assim, dessa paixão. Virou uma paixão e uma vontade de compartilhar. E então esse clube foi fundado em 2012 e em companhia, assim, junto com o Fábio Valongo, que está fazendo um excelente trabalho à frente do Surf Roy hoje, e Fabiano Faria, que é o meu marido. E Legal. eu acho que, assim, o principal segredo, assim, muita gente fala, assim, comenta comigo, poxa, vocês são um clube super sólido aqui em Niterói, tá? Nível Brasil também, que nunca se dissipou, nunca teve briga entre os sócios e vocês são muito, muito unidos e tal. E eu acho que isso é uma das raízes, assim, um dos segredos dessa nossa união e de tudo que a gente constrói dentro do Surf Roy. É sempre o respeito muito forte entre nós três e a sintonia, assim, a sinergia dos objetivos, né? Que é compartilhar o que a gente tem de melhor. Então, eu sempre depositei ali no Surf Roy o que eu tinha de mais apaixonada dentro de mim pelo mar, pela cultura polinésia, que o negócio foi crescendo a ponto de explodir e sair de mim na forma de um livro. E eu tenho muito orgulho disso tudo, porque hoje você vê o Fabinho, que era um cara trabalha com uma questão, trabalha com uma fora da área, né, do esporte, e também a paixão foi crescendo muito dentro dele, a ponto dele estar estudando hoje uma faculdade de educação física, se especializando cada vez mais nisso. Então, é muito cíclico, sabe, Marcelo? A gente está assim, 9 anos atrás, quando a gente idealizou, era uma outra história e tudo foi mudando. Eu costumo dizer assim que até hoje os remadores que chegam, assim, os remadores, alunos para fazer aula experimental, que chegam hoje, já é muito diferente de um cara que chegava para fazer uma aula experimental 10 anos atrás. Então, a informação, essa rede de informações propiciada pelas redes sociais, por isso a gente está aqui hoje também. É verdade. Então, é uma coisa incrível, assim. Eu atribuo muito o crescimento do Vale, aliás, o crescimento, acho que de tudo, né? De todas as informações inteiras, no mundo inteiro, se torna muito veloz por conta disso, dessa rede conectada por essas redes sociais. Então, é legal a gente poder usar tudo isso e até já fugi aqui no tema, mas estava falando da Não, tá paixão muito pelo bom. Surf Roy. Não, é isso, Luiz, é a verdade. Você está falando não fugiu nada, estamos falando do Itaipu. Acho que você pode detalhar um pouquinho mais ali como que está funcionando, porque eu fiquei impressionado, lugar lindo. Fui aí no Brasileiro, né, que teve, e foi a primeira vez, e recentemente eu passei aí, assim, uma guardaria. Você podia explicar para a gente um pouquinho? Isso, a gente tem um espaço, assim, nós fomos até uma das primeiras bases no Brasil que se estabeleceu dentro de um espaço, de um terreno, né, de uma propriedade. Que a gente veio, assim, o esporte começou no Brasil com um conceito de container na beira da praia. Isso aconteceu muito. Então, o Surf Roy foi um dos primeiros que se estabeleceu em uma propriedade. E aí já foi um passo para a gente vislumbrar tudo que a gente poderia fazer dentro daquele espaço e não só com uma base de cavaletes na beira da praia ou um container. Então, isso já ampliou muito nossos horizontes com a possibilidade de realizar eventos dentro do nosso espaço. E então, tudo que a gente leva para lá, assim, a gente enxerga de ideal em outros clubes, em outros países e vai trazendo assim, tudo que a gente absorve de melhor e a gente tem essa possibilidade por estar em um espaço como esse. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar foi a Feira Cultural Polinésia, que a gente realizou em 2017. Foi um evento que reuniu 900 pessoas em um dia, com feira de
de vendas de produtos relacionados ao esporte, palestras, shows, dança de hula, apresentação de haka, flash day de tatuagem maori. Teve maior galera que saiu de lá tatuada e olha só Que que orgulho. legal. Tem a tatuagem para sempre no corpo de um... porque fez isso dentro de um evento de surf roll. Então é muito legal. E hoje lá a gente tem um trabalho que é bastante focado no condicionamento físico, assim, nesse cuidado com o praticante. Temos trabalho também uma turma infantil com crianças. Gostamos de organizar travessias, remadas longas. Então, a gente está sempre preparando o remador para, nos finais de semana, colocar aí pelo menos o dobro do volume da remada que é praticada durante a semana. Então, a gente está sempre trazendo essas propostas do que a gente gosta, né? No caso, eu sempre fui apaixonada por travessias, desde o início, de quando eu comecei a remar. É até o que eu trago no meu livro. Então, essa paixão por atravessar, sair de um ponto e chegar em outro, tanto no nosso plano emocional como no plano físico. Então, o surf roll é uma junção de tudo isso, mas acho que o principal combustível é a paixão e o direcionamento, assim, de onde a gente quer chegar com isso. Nossa, muito legal entender um pouquinho essa história e ter esse cuidado, né? Hoje com as crianças, tem uma base. Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil agora que está explodindo, se imagine muitas bases trouxerem, porque a gente está velhinho, né? E são as crianças que vão, né? Que vão liderar isso, né? Então, essa preocupação com as crianças fenomenal e treinamento também, eu acho que é super importante, junto com dobrar as travessias, acho que tem tudo a ver, eu concordo com você em tudo que você falou. Tem uma coisa que eu queria saber, que me chama atenção, e eu ouvi alguma coisa, até falei com você hoje, poxa, esses projetos sociais, né? Eu acho que eu preciso entender melhor, e a turma também tá para a gente compartilhar esse veio, né? Que é super importante, porque às vezes tem muita gente que não pode remar ou não tem condições, e até mesmo molecada, eu não sei como que é, mas se você puder explicar um pouquinho isso pra gente, vai ser ótimo. Vou explicar assim, tá aqui folderzinho na minha mão para não esquecer, mas antes eu queria só trazer uma história assim que eu escutei essa semana. Rapidinho, a luz tá boa ou tá meio escura a minha imagem, não tá? Não, olha, tem uma luz aí, mas se quiser arrumar, pode arrumar. Deixa eu ver se vai Cadê melhor. seu ajudante principal, Fabiano? Cadê ele? Eu botei todo mundo lá já para dormir, para o Cainu não fazer barulho aqui com vocês. Mas tá legal, tá massa. Bom, assim, eu escutei, eu sou educadora ambiental também, eu sou formada em biologia marinha com especialização em educação ambiental. E poxa, um assunto que eu adoro e tal. Essa semana eu escutei, ou li em alguma coisa assim no Instagram, alguém falando sobre o trabalho da educação e que já estava cansado já de balela, de falar que criança é o futuro está nas crianças, porque a gente escuta isso a vida inteira e quem tem que mudar é a gente, é agora e tal. Eu entendo, sim, fiquei até tocada por essa mensagem, acho que a transformação tem que ser na gente, sim. Mas acontece que eu acredito tanto nesse trabalho com criança porque eu cresci escutando isso. Então, eu juro por Deus, assim, eu estudei numa escola experimental, eu ficava o dia inteiro na escola, tinha as aulas tradicionais e tinha aula assim como eu tinha aula de educação para o lar, para aprender a cozinhar, eu tinha aula de madeira e eletricidade, que eu aprendi a entalhar coisa na madeira e trocar lâmpada e desmontar a lâmpada. Tinha aula de atividades agrícolas. E nessa escola eu escutava o tempo todo que as crianças eram o futuro da sociedade. E por eu ter crescido com essa informação, eu incorporei isso e levei isso para minha vida. Então, assim, praticamente tudo que eu faço na minha vida, eu procuro refletir se eu estou sendo útil para a sociedade, se eu estou sendo útil, se aquele trabalho é importante. E se ele eu me sinto feliz porque eu sei que eu estou fazendo um papel de minha responsabilidade, né? Que era lá de criança, eu tinha esse peso. E não é uma carga, não é um fardo, mas é uma responsabilidade social. Então, eu refleti sobre isso e eu reforço que eu acho muito importante o trabalho com as crianças, sim.
E a canoa no Brasil, ela chegou de 99 para 2000 e veio trazendo uma faixa etária muito alta, o que é ótimo também. É lindo ver pessoas mais velhas, mais experientes do que nós remando e se encantando pelo universo VA. E eu atribuo isso, assim, o fato desse esporte ter chegado de maneira tão expressiva nessa faixa etária, porque ele trouxe uma democracia do mar para várias pessoas que nos anos 70, 60 só tinham acesso até a faixa de areia da praia e dava um mergulhinho na beira e saía. E quem atravessava a arrebentação eram unicamente os surfistas. E a canoa, uma canoa de 6 lugares, ela permite que todas as pessoas vão para o mar. Então, as pessoas dos anos 60 e 70 que antes ficavam na areia passaram a poder descer para a areia e entrar no mar e adentrar o mar. Então, Irado. Cada vez mais pessoas mais velhas faziam isso para realizar sonhos da sua juventude, de nunca terem ido para o mar. Então, a gente está aí, né, com esse esporte há 21 anos no Brasil, crescendo. E agora eu acredito que seja esse momento da gente colocar o universo infantil dentro do VA, para a gente fazer ele perdurar. Então, assim, para daqui a 10 anos, a gente ter adultos remando que já se iniciaram desde a infância. E aí sim a gente vai solidificar o esporte de maneira mais linda possível, porque realmente a gente está trabalhando presente, vislumbrando o futuro, né? Claro. Ô, Luísa, como que funciona um pouco esse projeto social? Você pode falar para a gente? O projeto social é o projeto Voo de Canoa. Esse aqui eu tenho um folderzinho. Ele nasceu com uma proposta de receber crianças na nossa base e fazer uma experiência escolar. Então, ele nasceu já com uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Niterói, para a gente receber as crianças 2 vezes por mês, crianças de escolas municipais. Legal. E aí, nessa atividade, dentro do currículo deles, escolar, eles passavam, né, por uma experiência assim, de 1 hora, 1 hora e meia, numa palestra, que é uma palestra educativa super leve, cheio de elementos da natureza para eles sentirem. E depois desse momento, uma visita a uma exposição, depois desse momento de sensibilização, eu levava eles para o mar para uma breve experiência no mar, né? Como eu sempre recebia grupos de 30, mais ou menos, eu dividia e ficava 20 minutinhos cada grupo dentro d'água, o que já é super satisfatório pela experiência. Então, só que a gente, no início dessa atividade, entrou a pandemia e a gente teve que se reinventar. Mas antes de contar o que eu fiz, assim, o que a gente desenhou para se reinventar, eu vou mostrar para você um pouquinho como se vocês fossem as crianças, tá? Tá ótimo, legal. Acho super, super importante, mas super criativa. Por exemplo, eu tenho uma coleção de areias que eu faço essa coleção desde 2006. Nos primeiros anos da minha faculdade, eu me encantei pelo universo das areias quando eu entrei no laboratório de biologia e geologia da minha faculdade, e eu fiquei simplesmente encantada olhando as areias na lupa e vendo que algumas pareciam cristais, as outras eram igual microseixos rolados imperfeitos. Outras parecem pérolas de tão redondas. Comecei a colecionar areias. Isso em 2006. E até eu nunca parei. Então, todos os lugares da minha vida que eu vou, eu cato areias. Exemplo, olha só, essa daqui é da Indonésia, da praia de Uluwatu. Então, uau, se você olhar pertinho, assim, que não dá para ver direito, mas ela tem de tudo aqui dentro. Tem micro conchinhas e tal. Aí, por outro lado, eu tenho essa daqui de Maori Beach, da Nova Zelândia, que eu ganhei da Martine Grael. Escura, e ela é preta. E quando eu grudo um imã aqui, um imã de geladeira, ela fica grudada. Eu normalmente faço isso nas minhas apresentações com as crianças. Que legal. E aí, assim... Então, assim, eu faço um monte de brincadeira. Exemplo, nos potinhos de areia que eu coloco... às vezes eu escolho um potinho e coloco farinha láctea. Aí eu brinco com as crianças, falo assim, olha, eu gosto tanto de areia que eu até como. Aí eu como, aí elas acham fantástico, e depois eu tenho que falar a verdade. Que legal. Mas então, assim, eu
mostro, assim, tem essa parte das areias, aí tem a parte das conchas. Uau, que legal. Aí você vai acordar o menino aí. É. Então, assim, eu coloco essas crianças em contato com esses elementos da natureza, tipo uma concha enorme, linda, outra diferente, assim, elas são texturas, umas são bem pesadas, outras são leves. Então, nesse momento do meu trabalho com elas, é o momento que eu pego elas de jeito nos sentidos, sabe? E então elas sentem as texturas, diferença de peso, escutam. Algumas choram quando fazem isso, Marcelo. Uau, Colocar e que escutar o loucura. som, sabe? Então, na hora que elas estão com todos os sentidos apurados, o visual, a audição, o toque, é a hora da minha mensagem de educação ambiental, de transformação. E aí, quando elas vão para o mar, logo depois desse momento, elas estão abertas para todas as mensagens de boas que você quer transmitir ali, sabe? E elas estão num momento de alegria. Então, virou esse o trabalho. Olha lá, ó, Cainu tá acordadaço aqui comigo. O Fabiano tá ali trancado no quarto com o Cainu. Ô, Fabiano, cara, tô vendo aquela cena lá que eu conversei com você essa semana aí. Então, esse é o trabalho do projeto Voo de Canoa. Muito legal. É um trabalho de sensibilização. No entanto, veio a pandemia e transformou tudo, transformou todo mundo. E esses trabalhos, essas atividades presenciais tiveram que ser interrompidas. E por algum momento eu pensei em cancelar, né? Vamos acabar com isso. Mas não. A educação ambiental ela só existe para mediar conflitos sociais. Senão não haveria necessidade de educação ambiental, né? Já seria uma coisa intrínseca na gente. Se relacionar com o meio ambiente, com tudo. Então, eu tinha que continuar esse trabalho. Foi aí que nasceu a proposta do livro infantil, foi um livro para chegar até essas crianças, que é o livro A Canoa Polinésia. Que legal. Então, foi um livro bancado pelo meu patrocinador, que é a Fundação Toyota do Brasil. Por não poder atender essas crianças, eles também me provocaram. Como nós podemos chegar até elas? E foi aí que veio, então, essa ideia de transformar esse trabalho de educação ambiental em uma proposta chamada Educomunicação, quando a gente mistura a educação com a comunicação. Irado. E aí esse livro, assim, ele está disponível para venda, né, no Instagram do projeto, mas o mais bonito é que foram estão sendo destinados 1.000 exemplares para as crianças das escolas municipais daqui de Niterói. Não só para as crianças, mas também para as bibliotecas dessas escolas, de 44 escolas. Uau, e as bibliotecas municipais. Então, é uma forma da gente chegar até essas crianças sem que elas venham até nós nesse momento. Por enquanto, né? Então, e esse livrinho, de repente deve voltar isso, né? Ele conta a história de um menininho, Marcelo, que encontra uma canoa, então ele busca trazer a realidade. Vou fazer uma contação de história rápida, se alguém tiver uma criança, chama rápido. Amor, bota a Caine para assistir. Então, é a história de um menininho que encontra uma canoa enquanto caminhava pela praia. Então, ele fala até de um sentimento de adulto, sabe? Adulto também, quando vê essa canoa tem um bracinho em um dos lados. Então, ele fica curioso por essa canoa e vive uma grande aventura nela. Pega, vai remar. E aí, ele se pergunta por tantas coisas em relação a essa canoa que uma voz começa a contar, a falar as respostas para ele. Essa canoa vem das ilhas do Oceano Pacífico, Barará. E ele descobre que quem estava falando com ele era o próprio Remo. E aí o Remo conta sobre a canoa. E ele vive essa aventura e tudo mais. Então, assim, é um livro que fala da cultura polinésia. E eu não deixo de trazer os elementos... fala o pescador fala com ele. E aí, no final, tem um joguinho, tem uma brincadeira para ele descobrir sobre o baiacu, sobre o caranguejo, a tartaruga. Para ele voltar nas imagens e procurar por esses elementos e tal. Nossa! Não sei se vocês ouviram, o Carinho tá tudo Só posso bater palma para você, Luísa, porque eu sabia do livro, mas não sabia o quanto que... eu vou aí agora para o Rio de Janeiro em julho e vou passar e pegar um pro meu... Nefi tá aí, Marcelo. Nefi in the room. Nefi is here. Que legal! Yeah.
Nefi is an amazing guy. Muito bom, Luísa. Que projeto. Tanto livro social, essa preocupação com as crianças, tocar ela. A gente conversou um pouco antes, esses dias, né? Pouco, mas a gente tem uma ligação sobre as transformações, né? Então, acho que esse legado que fica aí forever para as transformações, isso, mó galera comentando aqui, Luísa, muito irado, parabéns, meu. Ai, que bom. Fantástico. E vamos só aproveitar aqui, falando do simpósio, rapidamente, antes de você entrar mais adentro de outros quesitos, né? Não deixem de ir para o simpósio, ver, né? Online, dar essa força a todo mundo que rema. Assunto super importante, né, Luísa, no momento do Brasil. Fala um pouquinho, pedir para o pessoal seguir o perfil do projeto, o perfil da associação, que é o ANVA Niterói. E a gente está compartilhando todas as informações por lá. E eu estou muito feliz, porque no primeiro dia a gente vai reunir o Marcelo Esquilo, que é o presidente da Federação de Canoas Havaianas do Rio, com o Daniel Bueno, que é o presidente da Confederação Brasileira de Vaá, e o capitão de fragata... Ai, perdão, me faltou o nome aqui dele. O capitão. O capitão da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Só isso, então, capitão. Vai ser um momento super importante para a gente conversar sobre a segurança náutica e fazer um link do Brasil todo sobre como que a Capitania dos Portos vai olhar para o nosso esporte, como que a gente vai harmonizar aí para encontrar uma direção de maior segurança para esse crescimento tão expressivo que está acontecendo. Chega até arrepiado. Segundo dia, Marcelo, o segundo dia, eu tô muito eufórica com esse segundo dia. Eu imagino. Porque nós teremos o nosso prefeito daqui de Niterói, o Axel Grael, não pelo fato dele ser prefeito, mas pelo fato dele ser uma pessoa do mar, de uma família muito tradicional do mundo da vela, que tem um projeto social bacaníssimo, que é o Projeto Grael, junto com o Amir Klink. Então, o Amir Klink, que tem uma experiência incrível de ter passado 100 dias entre o céu e o mar, foi até hoje, ele ainda é o único a ter feito essa travessia solo do Atlântico Sul. Atlântico Sul. E vai trazer para a gente uma experiência incrível sobre o que as embarcações a remo ensinaram para ele. Ele tem muito mais a dividir, com certeza, além dessas histórias do remo, porque o universo da vela para ele também é enorme. Claro. Mas a gente tem que selecionar, então pensei, bom, qual é o link com o meu povo das canoas? É o remo, Amir. Então é sobre remo que você tem que falar. Que legal. Então ele super topou. Então vai ser no dia 30, vai ser um momento também importantíssimo para a gente, no primeiro dia, debater sobre segurança e assim, colocar bastante coisa para fora e tentar resolver, direcionar caminhos. E o segundo dia é o dia de leveza, é o dia da gente ver assim, nossa, olha só quanta coisa que o Axel provavelmente sonhou na juventude dele, relacionado ao universo da vela, e quanta coisa ele não construiu. Então, será que a gente pode seguir por esse caminho também no universo do remo? Então, é por aí. A gente terminar esse simpósio com um sentimento bom pra caramba, sabe? Vai de futuro. E saiu o nome aqui do capitão, Renato Vieira Melgaço. Oh, que maravilha! Quem foi a benção? Mac Romano. Mandou. Obrigada! Muito legal, obrigado. E aproveitando o gancho, lembrando que como todos esses comentários que estão aqui, lindos, que eu já li vários aqui, eles vão sumir quando a gente terminar, mas vão no IGTV, deixe seus comentários lá, vamos deixar as informações lá, vamos conversar por lá, mandem para os amigos por lá. E depois, se vocês quiserem, passa no link da bio lá do Vá Pra Sempre, vejam o que tem lá. Tem algumas coisas que vocês podem seguir também, que aí eu prefiro que vão lá no Anvá agora, porque a gente tá precisando dessa força aí para estar no momento crucial. E vocês estão de parabéns em Niterói para fazer isso daí, tá? Agora você vai falar um pouco mais, né, do seu livro. Quero saber, já li, mas como é que é isso? Como é que foi toda essa... botar para fora essa experiência toda? Deve ter sido alucinante. Conta um pouquinho pra gente. E antes de você contar, tem algumas coisas aqui, perguntas
Se vocês forem fazendo algumas perguntas, a Luísa vai contar, e aí mais pro fim eu volto aqui e vou rebater nas perguntas, tá bom? Maravilha. Muito legal. Bom, esse livro é um livro. Ah, eu adoro poder falar dele. Fico assim, muito grata pela oportunidade. Quem está aí, para a gente se conectar mais ainda aqui, alguém já falou de conexão. Manda aqui para mim se você já leu, comenta o que você acha. E se você ainda não leu, me permita nesse momento, com a minha paixão, te convencer a ler esse livro. Não porque ele seja um trabalho meu, não é porque é uma coisa minha, da minha história, da história da canoa que se conectou com a minha, mas porque é a forma como eu encontro na vida de compartilhar as minhas histórias e ajudar outras pessoas. Eu comecei a escrever esse livro de forma super, como é que fala, imparcial. Então, cheguei a escrever vários textos na terceira pessoa e, e eu escrevia mais botando para fora mesmo tudo que eu vinha lendo. Eu gosto, assim, eu estudo, eu leio muito em francês e em inglês. Eu não encontrava nada. 10 anos atrás, Marcelo, você dava um Google, canoa havaiana. No Google, em português, nada, não aparecia nada. Nada. Você botava canoa polinésia, muito menos. Aí aparecia um monte de outras coisas, mas nunca nada sobre o esporte. Pouquíssimas coisas. Mas, por outro lado, se você botasse pirogue polinesienne, outrigger, aí continua aparecendo muitas coisas. E eu via que a fonte era sempre nessas línguas. Então, cada vez que eu viajava, eu comprava muitos livros e eu adoro, assim, estudei francês desde criança, naquela escola que tinha aula de madeira, aula de Legal, cantarolário, legal. tudo também tinha aula de francês, espanhol e inglês. Então, eu sou apaixonada pela língua francesa, lia pra caramba, assim, e ficava traduzindo, e traduzindo do meu jeito, né? Então, não uma tradução fiel. Isso me fazia estudar, internalizar esse conteúdo. E dessa maneira eu comecei a escrever sobre a canoa. E avaliando com muito cuidado os benefícios dessa prática, o que ela proporciona, não assim, fazendo uma relação com as travessias, né? A travessia é você atravessar de um ponto a outro no oceano. Mas quando você sai desse ponto, vive uma série de coisas naquela travessia, chega no outro ponto, você fez também uma travessia íntima, uma travessia interna dentro de você. Quando você chega, você já não é mais a mesma pessoa de quando você saiu. As coisas que você viveu. Então, isso é para a vida. E no momento em que eu estava assim, escrevendo esse livro, eu passei por uma série, assim, foi um ano que passou um trator me atropelando. Eu vivi muitas experiências difíceis que eu relato no livro. E eu achei que naquele momento eu não fosse terminar o livro. Na verdade, eu achei até que eu fosse morrer. Então, quando eu saí disso, assim, na verdade, o que me motivou a sair disso foi a canoa, foi uma das grandes forças propulsoras, assim, para eu me levantar. E intuitivamente eu comecei a escrever na primeira pessoa. Não sei em que momento isso aconteceu, mas perdi vergonha de expor coisas da minha vida e comecei a colocar na primeira pessoa, e acho que foi isso que fez o livro ficar tão envolvente. As pessoas gostam de ver sobre vida real e não só um relato jornalístico, né? Sim. Então, não é sobre mim, mas é como as minhas experiências se encontram e se conectam com as experiências de outras pessoas. No meu livro, assim, a única pessoa que eu tinha como referência para falar de remada era a remadora Simone Duarte. E eu abro o livro falando dela, uma remadora de caiaque, porque eu não tinha como buscar referência no Brasil, não existia uma remadora, assim, não existia, era tudo muito incipiente. E quando eu li o livro da Simone, em algum trecho eu li que ela fazia carinho no caiaque dela, porque ela se sentia tão conectada. E aí, naquela hora, eu me conectei com ela também. Falei, gente, é isso. É esse o carinho que eu tenho pela minha canoa, pela Guardiã. Então, é sobre essa conexão de sentimentos e experiências. Quando a minha experiência
ela se encontra com a sua experiência. Quando você vê que o que você sente sobre a canoa, você, Marcelo, você que está aqui com a gente nessa live, tudo que você sente é real, não é balela da sua cabeça, é real, porque eram esses os sentimentos que os polinésios tinham pelas suas canoas. Elas eram como ilhas mesmo, né? Revá, remotu, remotu, revá. Uma canoa é como uma ilha é como uma canoa. Então, eles valorizavam aquela coisa de madeira que boia como eles valorizavam a sua própria ilha, porque aquilo os mantinha vivos e aquilo os permitiam fazer travessias de 4.000 quilômetros no maior oceano do planeta Terra, que é o Oceano Pacífico. E se você Incrível. olhar no Google, bota no Google, gente, Oceano Pacífico. É O Google vai gigante. girar, ele vai girar e vai parar numa bola azul, pessoal. Ele vai parar, você vai ver uma bola azul, você não vai ver terra. Porque eu fico até arrepiada falando isso, porque os pontinhos, as ilhas, são pequenas demais. E eles encontravam essas ilhas navegando de canoa. Isso é muito Surreal. lindo. Surreal. E como que eles faziam isso? De que jeito? Se eles não conheciam a bússola sextante, como que esses caras atravessavam 4.000 quilômetros sem enxergar? Era com... Aí é que está o segredo. A sensibilidade. E é isso, é a sensibilidade. E é isso que a canoa nos permite. Encontrar essa sensibilidade e encontrar essa conexão com a gente. Então, é por isso que a canoa tem esse quê de transformação nas pessoas. E tem gente que ainda acha que isso é papo de espírito alô e não sei o que lá. Entendeu? E não dá valor. Então, quando a pessoa se permite viver isso e ver que tem um histórico de tempos bem antigos, dos povos das canoas, isso é real. E então é o que eu trago aqui no meu livro Voo de Canoa. Essa é um pouco dessa história, né? Eu quero conseguir passar muito cada vez mais. Mas essa primeira parte foi. Muito. O livro tem vários momentos assim, né? Que você vai lendo, você parece que está navegando junto, né? Então, eu acho que quem não leu, imediatamente ligue para a Luísa para arrumar um livro. Quem já leu uma vez, leia outra, né? Porque eu acho que... Bom, eu sou assim, às vezes eu leio 2, 3 vezes o mesmo livro. Tem gente que não gosta, mas... Aí a outra falou, não, mas você vai ler de novo. Eu falei assim, puta, é legal, eu vou ler de novo. Passa um tempinho. Então, tem algum momento assim marcante do livro, Luísa? Eu sei que todos são, né? Acho que quem não leu, né? Também não sei se a gente pode ficar falando muita coisa. Podemos. Mas eu acho que deve ter alguns momentos do livro ali que talvez te tocou mais, assim, sabe? Que você, se quiser compartilhar aqui com a gente. Tem sim. Tem um que foi muito... Vários foram muito fortes, mas tem um que foi, assim, o momento chave de... Caramba, eu acho que eu vivi essa história que os polinésios viveram, que eu estou estudando há anos e... aconteceu comigo, alguma coisa diferente, assim. Foi quando eu fui pela primeira vez, ao Havaí, e era minha primeira prova que eu ia participar no Havaí de stand-up paddle, eu estava me preparando para fazer a Molokai Tsoarro, e dentro desses 40 dias que eu fiquei lá, 30, 40 dias, foram várias provas e a primeira delas foi a Maui to Molokai. 47 quilômetros num downwind poderoso, fortíssimo. E nessa prova, especificamente, nessa época, ainda não era obrigatório a presença de um barco de apoio, tal como é na Molokai Tsoarro. Era uma questão opcional. E aí eu tava morrendo de medo, gente. O meu sentimento era de medo, e eu sempre me achei uma pessoa corajosa e tal, mas eu tava com muito medo. E uma senhora na noite anterior, uma senhora forte, remadora e tal, estava preenchendo o briefing, a ficha de cadastro dela e tal, e ela perguntou em inglês lá, mas você não tem barco de apoio? Eu tenho. Eu falei, mas é possível ter? Aí,
olha, Marcelo, de um dia assim, da noite para a manhã seguinte, que era às 9, a gente conseguiu um barco de apoio para mim. E o mais incrível de tudo foi o nome desse barco de apoio. Eu estava morrendo de medo. Eu vou falar para vocês o nome do barco. Mas o fato é que, faltando 30 minutos para a largada, o cara ligou para gente, falando que não ia ser possível ele chegar para me acompanhar e tal. E aí, Fabiano, meu marido, falou assim, meu irmão, você vai, porque minha mulher só vai largar daquela enseada se você estiver ao lado dela. E aí, o cara demorou, ele falou, não, eu vou chegar. Quando ele chegou, assim, já tinha dado a largada, a galera foi toda remando, aquela espuma branca de remo, pá, 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 batendo. E eu falei, gente, o que eu faço? Vou ou não vou? Se eu for, ele não vai me achar, mas eu preciso dele. Ah, o que que são alguns minutinhos numa prova de horas? Esperei. Ele veio, quando eu acenei, a gente seguiu, foi seguindo, e o cara se posicionou do meu lado e eu fixada no nome que ele tinha falado. E aí ele foi me acompanhando alguns metros de distância, e quando a gente estava no meio do canal, mais ou menos, um tubarão-tigre começou a me perseguir. E eu caía da prancha toda hora, e um tubarão-tigre de 4,5 metros, eu em pé na prancha. Meu Deus. Dava para ter a noção do tamanho dele, primeiro porque você vê as rajadas, né? Por isso que o nome dele é tubarão-tigre, que ele tem o corpo todo rajado, assim, como se fosse um tigre mesmo. E a nadadeira dorsal dele, que todo mundo chama de barbatana, a dorsal dele batia na altura do meu joelho. Então, assim, era um bicho bem grande. E aí o barco se posicionou do meu lado. Não, foi assim. A cada respiro que eu dava, eu achava que era o meu último. Então, a minha preocupação ali era sentimento de morte mesmo. Tipo, os últimos pensamentos da vida. Eu morria de pena de Fabiano, de ter que dar essa informação para minha família. E eu já estava conectando assim, as coisas, mas pensando, o que eu tenho que fazer e tal. E aí o cara do barco falava, keep paddling, please. Ele pedia para eu continuar remando, pelo amor de Deus. E eu remava e ele abaixava. E a gente ficou naquela dança sinistra durante vários minutos. E aí é que tá a moral de toda essa história. O nome do barco de apoio, agora sim, quem tá fazendo assim, ó. Tem um monte de carinha aí. O nome é a parte mais incrível, mais do que o fato de ser um tubarão-tigre, é o nome do barco de apoio. O nome do barco de apoio era um nome em português e no feminino. É Corajosa. Exatamente assim. Corajosa. Não era Brave Woman, não era nada disso, era corajosa de verdade, porque o capitão ele é apaixonado pela cultura latino-americana e tinha uma história, e botou o nome dele do barco de Corajosa. E foi assim que eu me vi atravessando no canal do Pailolo Channel. E aí, quando eu cheguei, viva, na ilha de Molokai, o tubarão, de repente, ele foi embora. E aí eu tive um sentimento mesmo de primitivismo da vida, assim, eu poderia realmente ter partido ali naquele momento. E talvez fosse assim que os polinésios faziam essas travessias, eles se sentiam muito próximos da natureza, muito próximos da morte, de todos os elementos da natureza. E assim eles encontravam a sua coragem, assim eles encontravam toda essa harmonia com tudo em volta, com a soberania da natureza. Então, ali eu tive certeza também de que eu tinha que pesquisar mais ainda sobre isso. Então, essa foi uma passagem muito, muito importante na minha vida, que marcou, assim. Então, eu conto isso em mais detalhes, mas eu acho que não é à toa que essas coisas acontecem, essas conexões, e isso é uma das grandes coisas que eu defendo no livro, sabe, Marcelo? Defendo na minha vida. Claro. As coincidências da vida, que a gente chama de coincidência, mas será que são só coincidências? Mas assim, o que a vida planejou para mim, pelo amor de Deus? Vamos pensar de verdade, de colocar um barquinho chamado Corajosa enquanto eu fui perseguida por um tubarão-tigre, que é o maior predador dos oceanos no ambiente natural. Então a vida começou a fazer muitas coisas disso, assim, nesse nível para mim. E quanto mais você se coloca, a mensagem principal é essa, galera. Quanto mais você se coloca canalizado com esses acontecimentos, quanto mais você entende que tudo é um sinal, ou quase tudo.
esses sinais passam a aparecer cada vez mais. Então, a natureza traz respostas, sim, e era dessa maneira que esses caras atravessavam esse grande oceano. Era dessa maneira, na intuição, no feeling, na observação empírica, né, dos fenômenos naturais e tudo mais, mas no sentimento também. Nas grandes travessias, antes de sair para as grandes travessias, eles consultavam os Kahuna Lani, que é o mestre que olhava as nuvens, e Kilolani, que observava as nuvens e fazia a previsão do tempo, o Kiloroko, Kahuna Kiloroko, Roku é estrela. Então, tinham os Kahuna que entendiam das estrelas e falavam sobre as travessias e os trajetos melhores e tal, mas tinha também os Kahuna dos sonhos, os espirituais, que tinham premonições sobre as travessias e determinavam se elas deveriam acontecer ou não em determinada época. Então, era um povo que valorizava, sim, todos os conhecimentos empíricos adquiridos, né, sobre a natureza, mas também valorizavam o seu próprio sentimento. Então, olha que coisa linda que a canoa tem a nos ensinar, Marcelo. É fantástica essa história. Sabe, e toda essa história que você está contando, ela tá ali, né? Na canoa, né? Ela tá ali. O cara que chega hoje e entra numa canoa, ele acha que ele só rema, mas tem essa outra parte tão conectada que precisa ter com ele para ele poder, enfim, conseguir remar, né? Direito, né? E entender essa conexão, né? Eu acho que com a prática e com os líderes de base e as pessoas mais conectadas com essa história, então, o momento do Brasil é esse, né? Agora a gente precisa meio que vai dando uma direção para esse povo todo para a coisa não se perder, porque tá explodindo, né? Imagina, só põe o cara na canoa para remar e vamos aí, vem para cá e tchau, né? Não é assim, né? A gente sabe que não, né? E que caramba, você falou que o canal é o Pailolo Channel, né? Pailolo Channel. Legal. E você tava com uma 16 pés? Com uma Não, prancha? tava com uma 14 pés. Tá. 14 pés, da arte em surf. Ah, e o tubarão eu acho que era quase do tamanho da prancha, né? Era um pouco maior. Maior. Olha só que interessante, assim, olha como é que as coisas se conectam, assim, essas coisas acontecem demais comigo. Essa prancha foi feita para mim, lá no Havaí. Aí, quando eu cheguei, nesse dia, um dia antes da prova, eu peguei a prancha, então eu nem conhecia a prancha, ganhei intimidade com ela na prova. E depois, um mês depois, quando eu fui embora, a gente vendeu a prancha, deixou lá para ela ser vendida e tal. E aí, 3 anos depois, quando eu voltei para o Havaí, olha que doido, cara. Eu aluguei uma casa, a gente ficou numa casa alugada em Oahu, e a prancha tinha ficado em Maui. Na casa que a gente alugou, tinha o quiver de pranchas do cara, sei lá, umas 10 pranchas. No quarto que eu fiquei, era uma casa com 8 quartos, 8 suítes. No quarto que eu fiquei, cheguei lá de noite, de manhã, quando abria... Gente, juro por Deus, eu tô toda arrepiada. Que loucura! Quero saber. A prancha tava lá, meu Deus. Quando eu abri a janela, quem tava lá no quintal do cara, no quiver dele, a primeira prancha era essa minha prancha da arte em surf. Ai, porra, sério mesmo, eu fico arrepiada de verdade, porque assim, qual foi a volta que aquela prancha deu pelas ilhas do Havaí para estar exatamente naquela casa que eu aluguei na janela do quarto que eu fiquei. Então, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção nesses sinais que a vida traz, sabe? E quanto mais você permite que esses sinais, quanto mais você dá valor para esses sinais, mais eles aparecem para você. É verdade, concordo. Tem o Osmar aqui, ele é de Arraial, ele fez uma pergunta: como essa energia ancestral pode nos auxiliar, né? Olha, pergunta muito boa, sabe por quê? Osmar. Essa palavra ancestral, ancestralidade, essa palavra ela foi se extinguindo do nosso vocabulário. E a gente tende a valorizar cada vez mais a juventude, né? A gente tende a valorizar cada vez mais o que vem do universo jovem e descolado e valoriza menos o que está lá nos nossos ancestrais e nos nossos idosos, né? Que eles têm uma vida inteira e quando a gente dá esse ouvido, a gente presta atenção,
nessa ancestralidade e nas pessoas mais velhas, tal como eram os polinésios, tal como tribos indígenas também, a gente consegue se conectar, porque a gente descobre quem a gente é, a gente consegue saber a direção para onde a gente quer ir, quando a gente primeiro se vê e sabe de onde nós viemos, né? Uma pessoa, um povo sem história, um povo sem passado, é um povo que não consegue projetar o seu futuro. Então, por isso que eu acho assim, incrível a força, o poder da canoa havaiana no Brasil, da canoa polinésia no Brasil, é esse. Assim, é um dos pontos que a gente tem que saber valorizar. Quando a gente olha para esse povo que valoriza o seu passado, a gente aprende a olhar para o nosso passado. O Brasil é a terra do futebol e do samba. Antes disso, o Brasil é a terra de um povo que vivia dos remos indígenas, dos remos caiçaras. É um povo que tinha canoas tradicionais, canoas feitas de um tronco só. Então, a gente tem muita riqueza e a gente aprende a valorizar, né? Então, que história é essa? O que que liga, gente? O que que faz o povo polinésio ser tão patriota? Os Maori da Nova Zelândia, que fazem aquele haka e tem o corpo todo tatuado. E hoje a gente reproduz essas tatuagens, né? A gente reproduz essas tatuagens polinésias. Agora, o que que faz um povo ser tão apaixonado pela própria cultura a ponto de tatuar até hoje as mesmas tatuagens ancestrais e mais, replicar isso pelo mundo, a ponto de fazer um brasileiro querer fazer uma tatuagem maori e não indígena? É porque é a valorização que eles têm do passado. E isso nos falta no Brasil, isso nos falta no nosso povo, buscar as nossas raízes. Então, se o remador brasileiro começar a enxergar isso, a gente vai ver que isso nos permite um canal para valorização da nossa própria cultura. Legal, Luísa. Boa. Eu acho que agora é a hora da galera soltar as perguntas aí, meu. Tem uma outra pergunta aqui, mas é relacionada a clube, que o Sérgio ele fez. Ele tá sempre nas lives aqui. E ele, Sérgio Ângelo da Rocha. Quais as dicas, né, que você daria para quando abre um clube de canoa, né? O que que deu certo e o que que deu errado, né? Você tem bastante experiência com isso. Acho que é uma pergunta até... Tem Eu tanta coisa, né? pertinente, não, mas eu acho muito legal porque é bom que essa live vai ficar gravada e tem muitas pessoas assistindo. Eu acho que o primeiro passo é o nível de entrega que você quer colocar nesse projeto, o nível de seriedade e de comprometimento mesmo. Então, esse comprometimento que você vai ter, ele vai envolver gastos e investimentos. Esses investimentos, eles são muito além do que o investimento inicial de 25 mil, em média, que as pessoas fazem para comprar a sua primeira canoa. Eu considero que as pessoas enxergam só a facilidade. Eu vou criar um Instagram para fazer um clube, vou criar uma logo e vou comprar uma canoa e pronto. Não é isso. Eu acho que é muito além. Quando você cria um CNPJ, uma personificação jurídica, você já está mostrando a seriedade do seu trabalho ali nesse projeto, a entrega do tipo, eu acho que não é só você ser um apaixonado e ter uma história na canoa de tempo de canoa, mas eu acho que quando você tem, além disso, o cuidado profissional também. Por isso eu martelo bastante na história de que eu acredito que seja importante a presença de um profissional de educação física, mesmo que ele não seja especializado na canoa, mas que mas ele é uma pessoa que vai ter um suporte técnico ali sobre os movimentos, sobre ações de primeiros socorros que venham a ser necessárias. Então, eu acho que tem que haver aí o meu conselho buscar se colocar com todas as possibilidades que você encontra hoje para o profissionalismo, considerando que cada vez mais bases surgem no Brasil. Então, qual vai ser o seu diferencial para a pessoa pagar uma mensalidade ali e remar com você? Você vai ser mais um ou você vai estar buscando esse profissionalismo que a gente está vendo aí, vai ver no simpósio, que é o futuro, buscar profissionalização mesmo, assim, não pela questão do negócio, mas pela questão da seriedade do trabalho que você vai levar, né? Eu acho que é por aí. Irada, irada a resposta. E
Imagina só a quantidade de clubes e se todos se estão preocupados em se profissionalizar, em melhorar, em entregar, né? O quanto que o esporte vai crescer de verdade e se profissionalizar, né? Que no final é o que a gente quer. A Cuca, minha professora, minha aluna linda, foi minha aluna aqui de Ilhabela. Hoje, em especial, dia de solstício de inverno, né? Então a ancestralidade está no ar aqui, presente. Ah, Ninguém tá querendo mais fazer pergunta, vocês estão bobeando, hein? O Roger do Polynese Designs aqui falando sobre um resgate das nossas origens. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, até fiz uma anotação aqui, que o resgate, eu escrevi aqui, resgatar a cultura caiçara, né? Porque também a gente vai encontrar em determinados pontos, né, específicos aqui. O caiçara que tinha a canoa, hoje ele está com uma lanchinha, porque é mais prático. Mas eu sei que tem um pessoal atrás da ilha aqui que está mantendo o cerco, a pesca, mesmo que não seja com a canoa, mas está nessa busca. Então, acho que talvez esse lado aí, até os indígenas, né? Eu devo ir para Belém do Pará lá agora, e eu vou visitar lá uma turma lá, e lá eles têm forte essa cultura. Como será que a gente conseguiria resgatar isso também? Essa é uma pergunta minha para você. olha, excelente pergunta, porque é uma pergunta que eu venho me fazendo também, como a gente vai fazer isso? A gente sabe que existe esse caminho, né? Essa possibilidade de comparar a valorização, encontrar similaridade dos Kahuna Kalaivá, os Kahuna que construíam as canoas polinésias e adentravam nas florestas de coa e passavam semanas observando o comportamento dos pássaros para saber qual árvore deveria ser derrubada para construir uma nova canoa e tal. Esse processo, todo esse processo é muito parecido com o conhecimento caiçara que a gente tem a gente não tem uma vastidão de estudos científicos de pesquisas sobre isso, mas existem. E eu tive uma relação muito forte com a família dos remédios, que é a família do Seu Maneco, de uma região aqui de Paraty, em Martim de Sá, no litoral sul do Rio de Janeiro, e é uma família de caiçaras que ficou isolada pela falta de acesso de estradas e tal. Então, eu tive uma relação muito próxima por sempre acampar lá naquela região, e eu via quanta coisa similar existe entre essas duas culturas. No entanto, eu não tenho ainda essa resposta, e quando eu tiver, eu vou te falar. Eu penso até Escreve um em livro, escrever sobre isso, já me falaram sobre isso. por favor. Mas eu Escreve um preciso livro. estudar mais para encontrar a resposta e escrever algo que Claro. que traga solução. Por enquanto, isso ainda é também um questionamento para mim, mas não deixa de ser uma certeza de que existe essa relação aí bem próxima. A Cuca falou que comprou o seu livro e não leu. Cuca, começa agora a ler o livro, então. Agora, termina a live e já começa a ler. Um tempo atrás eu vi uma pesquisa sobre a alimentação dos caiçaras, né? Em todo o nosso litoral norte aqui e de São Paulo, acho que também se estende até o Rio, vai até onde tinha a Mata Atlântica, ali até a Bahia. E alguns, nos locais onde sempre tinha peixe, farinha, mandioca, existiam os caiçaras com 98 anos, 95 anos, e porque esse povo vive tanto, né? Então, acho que... Olha que interessante também. Essa questão que a gente vai falar, que eu falei que eu convidei o Amir Klink para falar sobre canoas e tal, e justamente o Amir Klink é um apaixonado pelo mar, pela cultura náutica em geral. Uma das coisas que ele fala, eu não sei se eu vi isso em alguma entrevista dele ou em algum livro, mas ele, pela experiência dele de ser um apaixonado pela canoa caiçara, porque cresceu em Paraty, nasceu em São Paulo, aos 2 anos foi para Paraty e ali ele desenvolveu a sua paixão pela cultura náutica. Ele defende a ideia assim, a verdade mesmo, ele fez um estudo sobre isso, de que o Brasil é o país com maior diversidade de embarcações tradicionais no mundo. Então, Uau. se a gente pensa no Canadá, por exemplo, o Canadá tem a tradicional canoa canadense. Se a gente pensa nos países nórdicos, eles têm as canoas vikings. Então, existem as canoas tradicionais. O Brasil, se você olha para esse litoral extenso de 8.000 quilômetros de costa,
A gente tem as jangadas do Ceará, lá do norte. Tem as canoas caiçaras, as canoas indígenas, as canoas lá do interior da floresta amazônica, que são as canoas mais estreitinhas e leves. Então, é uma diversidade cultural de embarcações tradicionais enorme. Então, tem muito ainda a se pesquisar sobre esse tema. E o Amir Klink vai falar sobre isso também no nosso simpósio. Então, todo mundo colado lá, 29, 30, mas dia 30 é o Almir Klink, né? Vamos com tudo. A Cuca tá falando um monte de coisa aqui maravilhosa, que ela tem um projeto. Cuca, então, já aproveitando que você está aqui, a Luísa sabe que eu falei um pouco disso esses dias com ela, me chama no privado que a gente vai conversar, porque tem umas coisas acontecendo, né? Bom, galera falando muito bem aqui, Canoa Caiçara, competição forte em Ubatuba, jangadas do Ceará são lindas, é exatamente total similaridade. Luísa, vamos escrever o livro logo. Escreve um livro. Vera, eu vi. Aí, exatamente, Marcelo, comprometimentos com o esporte, com a canoa. Bom, pessoal, é isso. Luísa, eu não tenho nem palavras, né? Se pudesse aqui, a gente fica nessa sala aqui falando e não para nunca mais, né? Mas a gente tem uma vida, né? Você tem um menino, um marido, todo mundo também tem que dormir. Tem gente que acorda 4h40, que eu sei, para remar, que está nessa sala aqui. Tem um pessoal que precisa dormir. E muito obrigado. Eu queria que você concluísse com uma mensagem, né, tradicional aqui, que eu faço com todo mundo. Mas antes da mensagem, IGTV, depois, não esqueçam, deixem lá todas as suas informações, respostas, likes, gostou, não gostou, perguntem para a Luísa, falem tudo com ela, compre o livro dela, mande lá um inbox para ela, um direct, né? E depois dá uma passadinha no link da bio também, se quiser, para cadastrar o e-mail lá no YouTube, todas essas cenas. E o simpósio, eu acho que eu vou comentar na mensagem e deixar anotado ali o simpósio para todo mundo ver no IGTV. Então agora é com você. Quero que você dê aquela mensagem assim que vai tocar a gente para a gente até emocionar agora. Nossa, então eu sou uma péssima cantora. Eu vou pedir para vocês, primeiro, assistirem ao filme da Moana. É um filme infantil, mas não é um filme só para crianças. Ele passa a mensagem pela magia da criança, ele passa uma mensagem de adulto sobre toda a cultura polinésia. E todas as músicas, elas ensinam alguma coisa e com certeza vou cantar até com uma voz meio trêmula, porque eu não sou uma boa cantora, mas se tiverem muitos coraçõezinhos, eu canto a música. Mas tem que ter muito coraçãozinho. Tem muito coração, gente. Clica no muito coração. Coraçãozinho subindo aí. Cadê o coração? Cadê? Eu tinha uma plaquinha aqui, tefe no temalie, ai carraquilia, caigaê. O mar nos leva além, nada nos detém. Ai, meu Deus, fiquei nervosa, esqueci. O mar nos leva além, nada nos detém. O céu nos diz pra onde ir, basta a gente ouvir. Sabemos ler no luar as trilhas do mar, navegar é o nosso lugar. Auê, auê, nesse nosso ir e vir, sabemos dar o valor que a vida tem. Auê, interpretamos todos os sinais, contando histórias do passado, nossa herança se mantém. Auê, auê, nesse nosso ir e vir, sabemos dar o valor que a vida tem. Adorei os coraçõezinhos, cantaria todo o repertório da Moana. Mas eu quero Obrigado. dizer Muito que legal. O filme da Moana tem muito a nos ensinar tudo. As roupas da Moana, o fato da Moana vestir vermelho não é à toa, porque era a cor dos tecidos que eram fabricados para os Alinui, os reis. As plantas que vocês podem ver no filme são as plantas as plantas Dracena, Ti, usadas para fazer os colares, telhados das cabanas. Então, minha gente, a minha mensagem final é: assistam o filme da Moana com um olhar de remador e vocês vão se apaixonar. Nefi, il est là, mon professeur. Je parle en français avec mes filles.
parce qu'il est haïtien et moi, j'aime beaucoup parler français avec lui. Ah, Il est ici. so nice! Ele estava aqui o tempo inteiro. Meu Deus, D'accord. demais, né? J'adore. Nossa Senhora, que fantástico. Manda, Então, manda. é essa a mensagem que eu queria passar. Adorei ter o Nefi aqui. Je suis enchantée de te voir ici. Ah, mon français, c'est très enferrugé. Enferrujei. Mas tudo bem, tá lindo. Tá ótimo. Mas quando ele esteve aqui com a gente, eu pratiquei bastante. Legal. Ele vai voltar agora. É isso, a minha mensagem era essa. Assistam ao Olha, filme Luísa, da eu Wanda. até francês rolou aqui, vê? Impressionante. Muito obrigado, Luísa, pelo seu tempo, compartilhar toda essa riqueza que você é, né, como pessoa. Acho que assim, a Canoa precisa disso mesmo. Não é à toa que você está liderando aí, na minha opinião, uma das... Né, Niterói hoje, 46 clubes quase, que é isso, né? E assim, a Meca, né? Na minha opinião, hoje do Brasil tá aí, Rio de Janeiro, vocês, Cabo Frio, né? Eu tô tentando cada vez mais estar aí perto, porque eu tô revendo essa coisa pulsando mesmo. Você está de parabéns por liderar tudo isso. E por ser essa pessoa espetacular que você é e compartilhar tanta coisa boa com seus livros. Acho que você já pode escrever mais uns 3, 4 livros, né? Obrigada, Marcelo. Fiquei muito feliz com essa live. Alguém pode fazer um print, porque se eu fizer eu tenho medo de desligar aqui o celular. Mas Aí, ó, um tem uma aluna minha aqui, a Lili, ó. um coraçãozinho faz um print subindo, pra gente. Ó, o Rodrigão aí, que é bom disso, vai, faz um print. Aí. Será que eles fizeram? Deve ter Eu feito, acho que né? sim. Eu acho que vai sair também. Bom, boa noite, gente. Beijo, assim, pessoal. fantástico. Muito obrigada Obrigado, pela Luísa. troca. Abraço no Fabiano e no Pequeno aí. A gente se vê em breve. Júlio, eu tô aí. Valeu, galera. Valeu. Beijão. Mahalo nui, beijo grande. Mahalo nui. Top.